Paulo fala o seguinte, que nós devemos deixar os princípios elementares da doutrina de Cristo, os fundamentos, e avançar para o que é perfeito, não lançando base de arrependimento, obras mortas, da fé em Deus, do ensino do batismo, imposição de mãos. Paulo está dizendo, gente, umas palavras mais fáceis de você entender, que se todo dia eu chegar aqui, ou a igreja que você for, se todo dia ela falar que você precisa se arrepender, se todo dia ela falar que você tem que se batizar, se todo dia ela tiver que falar no juízo de Deus, no julgamento final, você nunca vai alcançar a perfeição na sua vida. Não a perfeição no sentido de se tornar um Deus. Você nunca vai ter uma mudança de vida, você nunca vai ter uma vida vitoriosa, você nunca vai ter uma vida satisfatória. Então, ele diz assim, deixando, no sentido da a gente tem que buscar mais de Deus. Aí teve um aqui que falou assim, você tem que pregar o arrependimento. É essencial que todos aqueles, por isso que eu falo, eu não quero multidão aqui, não quero gente sem compromisso, porque eu não vou ficar toda hora repetindo para as mesmas pessoas que tem que se arrepender. Como é que eu vou querer vida transformada se a pessoa sabe que tem que se arrepender e não se arrepende? Então assim, eu não tenho que ficar batendo toda hora na tecla. Não tenho toda hora ficar dizendo, você tem que se arrepender, ser rebatizado. Gente, se eu ficar só repetindo isso, a nossa vida nunca vai avançar. Nós nunca vamos chegar na satisfação plena, na plenitude das bênçãos de Deus. Então ele diz assim, ele fala assim, isso faremos se Deus permitir. Deus ele permite quando chega verdadeiramente pessoas que ainda não conhecem, que nunca conheceram a palavra de Deus, e ele nos incomoda a trazer uma palavra de salvação. Aqui nesse canal tem palavra de salvação, palavras que falam no reino espiritual, no arrependimento, nas obras. Nesse propósito em específico, Deus ele está mandando, sempre me orientando a trazer palavras onde as pessoas despertem a querer uma mudança de vida. Muitos que têm a religiosidade como guia, elas falam que você ter dinheiro, você vai para o inferno. Fala que se você for bem sucedido financeiramente, você vai para o inferno. Então assim, gente, Deus tem me orientado. Se a pessoa não consegue comprar uma roupa nova, trocar um carro, comprar uma casa, ela vai alcançar a salvação? Mas a salvação é de graça. E Jesus não disse que veio dar vida e abundância também? Não é de graça? Então por que se a pessoa não tem fé para alcançar um casamento feliz, uma saúde, não tem condição de ter uma vida financeira boa, estável? Não estou dizendo que você tem que ser a pessoa mais rica da sua rua, da sua família, não. Mas se você quiser ir no mercado, levar seu filho para comprar um presente, você vai ter condição. Se você quer sair para passear com sua família, você tem que ter condição. Agora, o cara vive de favor, vive sendo ajudado por as pessoas, não tem um emprego bom, não tem um negócio próprio, não tem uma vida que glorifica a Deus, só palavras, a vida dele é só palavras. Não tem algo que chame a atenção para as pessoas glorificarem o nome de Deus. E quer dizer que vai alcançar a salvação? Dificilmente. Por quê? Porque, como a palavra diz, se ele na terra de paz, ele não está seguro, o que é que ele vai fazer na floresta do Jordão? Se ele, correndo com os que vão a pé, não consegue vencer, imagine quando ele for competir com os que vão correndo a cavalo. Então Deus ele fala assim, nós temos que pensar na vida eterna sempre, acima de qualquer coisa. Mas, para aquelas pessoas que têm a vida sofrida, uma vida de tristeza, de trauma, de doença, de vícios, de dependência química, pessoas que se parar hoje de tomar um remédio, amanhã elas morrem. Então, gente, se você não tem fé para se libertar disso, não se libertar de qualquer forma. Você tem que fazer um processo. Você vai buscar a presença de Deus, você vai clamar por saúde, volta lá no médico, o médico vai dizer que você está curada e aí você está livre. Então, eu não preciso estar incentivando ninguém a ser negligente com a saúde, mas eu quero declarar aqui a todos, se você não tem fé para alcançar uma saúde plena, não tem fé para conquistar uma bênção financeira, você também não tem fé para alcançar a vida eterna. Se você não se sente digno de ter muito dinheiro na conta, muito menos você se sentirá digno de herdar as coisas eternas, porque lá é muito melhor do que dinheiro. No céu é muito melhor do que tesouros da terra. No céu é infinitamente melhor do que qualquer conquista aqui. Mas se você não conquista as coisas mínimas, como você vai conquistar as coisas melhores, maiores? Uma vez Jesus ele curou uma pessoa no sábado, ou não sei, não vou lembrar se foi no sábado, ele curou uma pessoa. E aí antes dele curar, ele falou assim, perdoados estão seus pecados. E aí questionaram, quem é esse que perdoa os pecados? E ali para mostrar a grandeza dele, ele falou bem assim, eu perdoo o pecado porque pecado é mais difícil perdoar do que curar. Então assim, a cura, Jesus deixou claro que a cura, eu vou trazer essa mensagem no momento oportuno, que a cura para Jesus é muito mais fácil do que perdoar o pecado de alguém e permitir essa pessoa entrar no céu. Então se vocês acham que têm fé para entrar no céu, mas não são dignos, não são merecedores de ter uma vida abençoada aqui na terra,
eu digo com toda certeza, vocês não vão entrar no céu. Não sou eu, é a sua fé que não permite. Por quê? O dinheiro, ninguém pode servir a dois senhores. Você não tem que servir ao dinheiro, você tem que servir a Deus. Mas usufruir o dinheiro para glorificar a Deus. E ele fala aqui, em Hebreus. Em Hebreus ele fala assim, continuando. É impossível, aqui pronto, falando daqueles que sempre estão batendo na tecla. Tem que falar do reino de Deus, tem que falar do arrependimento, tem que falar de se batizar. E ele fala assim, é impossível que aqueles que já foram iluminados, provaram, tiveram experiências com Deus, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram também a boa palavra de Deus, provaram como? Tiveram uma vida mudada por Deus. E os poderes do mundo vindouro, eles experimentaram, eles viveram a vida que Deus tem, a vida plena. E essas pessoas, quando elas caem, é impossível outra vez renová-las para o arrependimento. Então é impossível alguém ser renovado. Quando ele experimenta tudo isso de Deus e ele cai, é impossível ser renovado, visto que de novo está crucificando a si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis para aqueles que cultivam e recebem bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto a maldição, e seu fim será ser queimada. Quanto a vocês, meus irmãos, quanto a nós que estamos aqui com o propósito de ser abençoados, ainda que nós falamos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores nos esperam, coisas relacionadas à salvação. Então a salvação, ela vai ser confirmada se a nossa vida também estiver abençoada. Então não adianta você insistir e dizer, minha vida é abençoada, eu vou ser salvo e ter uma vida miserável. Não vai. Não vai, você precisa ter uma vida, pelo menos, não estou dizendo que você tem que ser a pessoa mais rica da sua rua, não. Não estou dizendo que você tem que ser a pessoa que tem que ter a casa mais cara da rua, o carro mais caro. Mas você tem que ter uma vida abençoada, você tem que ter uma vida próspera, uma vida plena, onde você seja livre, onde o pastor da sua vida não seja os remédios, os médicos, o advogado, onde o pastor da sua vida seja Deus. E por isso nós vamos declarar. Vou declarar aqui o Salmo 23 sobre a vida de todos estes que estão participando do propósito. Eu creio que Deus vai abençoar grandemente nossas vidas. E nós voltaremos aqui, ou onde quer que chegarmos, vamos glorificar o nome de Deus.